Qual o melhor regime tributário para você, desenvolvedor que acaba de abrir o seu CNPJ ou que já tem o seu CNPJ, mas está pensando em mudar de regime tributário? Vem comigo agora para a tela do meu computador que eu vou mostrar para você as formas de você poder tributar ali o seu faturamento dentro de uma empresa, de um CNPJ de tecnologia, de desenvolvimento, de programação, enfim, tá ok? Então vamos direto, sem delongas, para a tela do computador. Essa daqui é uma ferramenta que eu mesmo desenvolvi que faz a simulação de quanto que você vai pagar de imposto em cada regime tributário, né? Pelo menos os mais comuns hoje, que são utilizados para desenvolvedores, tá? Para empresas de tecnologia, de desenvolvimento, de programação, enfim, tá? Então, ela é uma calculadora bem simples que ela faz a simulação em vários cenários, né? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e na pessoa jurídica ela destrincha os 3 mais comuns, né, regimes tributários hoje utilizados, tá? Basicamente a gente vai colocar aqui, se você é um desenvolvedor, por exemplo, que está tendo ali rendimentos, por exemplo, de 10 mil reais, né, que é um faturamento bem interessante para início de empresa de desenvolvimento, tá bem comum na verdade, tá? Então, com esse faturamento de 10 mil reais, olha só, quanto que você estaria pagando de imposto na sua pessoa física, tá? R$ 2.982, né? Praticamente ele quase 30% de tributação. Isso porque na pessoa física você teria que estar fazendo ali a contribuição para o INSS, né? Que ele é de 20% em cima daquilo que você está tendo de nota, e também deveria estar fazendo ali o Carnê-Leão, né? O livro caixa que a gente fala, e apurando o valor do imposto de renda e recolhendo também, né, fazendo a contribuição ali com aquele imposto de renda, tá? Então você teria ali mais ou menos 30% de imposto. Abrindo um CNPJ, a gente já sabe que é muito vantajoso, né? A gente já sabe que com o CNPJ você paga menos imposto. Só que existe ali uma régua tributária que a gente fala, né? Que abaixo de um certo valor, por exemplo, de faturamento, não compensa às vezes você abrir um CNPJ, porque você vai ter outros gastos além dos impostos, né? Você vai ter gasto com o escritório de contabilidade, por exemplo, você vai ter gasto com alvará, você vai ter gasto com algumas licenças ali, enfim. Então tem uma régua, né? Eu falo que acima de 5 mil, 6 mil reais, já vale a pena você, dependendo de que cidade você está, né? O valor do alvará e tal, já vale a pena você abrir um CNPJ, tá? Então é por isso que é importante você sempre estar alinhado com o seu contador ou com um contador especialista, por exemplo, para ele poder te passar essas diretrizes, né? Passar para você esses pontos, né? De quanto que custa ali, quanto que é o alvará anual, por exemplo, quanto você vai gastar para abrir essa empresa e quanto que você vai ter ali de gastos com impostos mensalmente, para você poder colocar isso aí na ponta do lápis e ver até que ponto compensa você manter na pessoa física ou compensa você abrir um CNPJ, tá? Mas vamos direto ao assunto, eu já tô me prolongando aqui, não é o tema do vídeo, né? Vamos lá, o que eu quero explicar para vocês aqui é que existem 3 regimes tributários, tá? Na verdade são 2, mas um a gente destrincha em 2, tá? Que é o Simples Nacional e o Lucro Presumido, só que o Simples Nacional a gente consegue diferenciar ele em anexo 3 e anexo 5. Por lei, atividades de desenvolvimento, programação, né, que mais? Web designer, todas elas caem no anexo, que é o anexo 5 do Simples Nacional, tá? E nesse anexo aqui, a tributação é a partir de 15,5% em cima de tudo aquilo que você tiver de faturamento. Porém, existe um benefício que ele é pouco explorado por vários profissionais, que é o Fator R. O que quer dizer esse Fator R? Esse Fator R é um benefício que saiu para o Simples Nacional em 2018, que falava o seguinte: essas empresas, essas atividades que estão enquadradas dentro do anexo 5, se elas tiverem uma despesa com folha de pagamento que esteja 28% a mais, né, igual ou a mais, que o faturamento que ela tem por mês, ela pode, ao invés de tributar em 15,5%, ela pode tributar em 6%. Então ela faz ali uma migração de anexo, tá? E aí isso é muito vantajoso, porque só aqui dá mais de 60% de economia, né? De 15,5% para 6%. Tá? E aí como que eu faço essa estratégia do Fator R para essas empresas? A gente coloca um Prolabore, né? O Prolabore nada mais é do que o salário do empresário. Você, como desenvolvedor, como programador, dono da sua própria empresa, fazendo ali toda a parte de projeto, de desenvolvimento e tal, você nada mais é do que um trabalhador da sua empresa, né? Então você tem que ter um salário. E esse salário, inclusive, para fins de contribuição com INSS, aposentadoria, né? E alguns benefícios ali previdenciários.
Então, esse Prolabore a gente consegue aproveitar ele como entrada no benefício do Fator R, tá? Então, por isso que a gente consegue colocar aqui em um faturamento de 10 mil reais, a gente consegue colocar aqui, por exemplo, um Prolabore para você de R$ 2.600 que vai te enquadrar dentro do Fator R, fazendo com que você pague menos impostos. Em vez de 15,5%, você pague só 6%. E aí, lógico, vai ter o INSS sobre esse Prolabore, vai ter o imposto de renda sobre esse Prolabore, mas quando você soma tudo isso daí, ainda é muito vantajoso, né? Então, R$ 879,43 é o que você pagaria de impostos dentro do Simples Nacional, aplicando as estratégias corretas ali do Fator R para você nessa empresa de desenvolvimento, né? Com 10 mil de faturamento, inclusive, tá? Se não fosse o caso de aplicar o Fator R, então imagina que você já tem, por exemplo, ali um CLT e você já recebe no teto ali, por exemplo, do INSS, e às vezes não faz vantagem você ter esse Prolabore aqui dentro, porque vai aumentar lá o seu imposto de renda no final do ano, enfim. Então, às vezes é melhor a estratégia do anexo 5, tá? Dentro do Simples Nacional. Porém, você vê que encarece bastante, né? Já fica ali um valor razoável ali, né? R$ 1.700, que daria 17% em cima daquilo que você está tirando de nota, tá? E a última opção seria o lucro presumido. O lucro presumido ainda está em desvantagem aqui, justamente porque ele é um imposto que a alíquota dele é fixa e ela fica mais ou menos ali em volta dos 16%, tá? Então por isso que aqui está dando um pouquinho a mais, justamente porque aqui está contabilizando pelo menos um Prolabore de um salário mínimo, tá? Mesmo você tendo a CLT e tudo, é interessante colocar pelo menos um Prolabore de um salário mínimo, porque a Receita ela entende que se não tem ninguém trabalhando por aquela empresa e mesmo assim ela está tendo faturamento, então tem alguma coisa errada, né? Então, se a empresa tem faturamento mensal ali e não está tendo nenhum Prolabore, não está tendo nenhuma folha de pagamento, nenhuma contribuição com o INSS relativa àquele CNPJ, algo está errado, porque alguém está trabalhando, né, por trás dessa empresa, mas não está recolhendo ali aos cofres o que deveria ser, que é a contribuição previdenciária, né, que é o que faz ali o financiamento ali de todas as aposentadorias hoje, né, e do sistema previdenciário, tá? Então tem várias questõezinhas que tem que levar em consideração e que tem que ser pensadas, tá ok? Mas nesse cenário, 10 mil reais aqui, o melhor regime tributário, se dependendo do caso seu ali, seria o Simples Nacional Fator R, tá? Se você tiver dúvida com isso daí, entre em contato com a gente pode fazer uma simulação para você entender a sua história, entender como é que funciona ali para você, se você já tem CLT, se não tem, se você desenvolve na gringa, né? Então existem algumas questões também para quem desenvolve na gringa. Por exemplo, nesse caso aqui, se esses 10 mil reais fossem exclusivamente desenvolvidos ali para a gringa, né, para o exterior, a questão já mudaria, né? Então existe algumas isenções de impostos para quem faz serviço no exterior, né? Então já mudaria um pouquinho aqui o cenário. Você vê que até o lucro presumido aqui já está mais vantajoso que o Simples Nacional. Enfim, existem várias configurações que a gente tem que abordar aqui para poder configurar o melhor regime tributário para você e essa sua empresa, tá? É por isso que quando entra um cliente aqui, por exemplo, a gente já faz todo esse planejamento já no início da abertura da empresa, já justamente para poder alinhar certinho e saber os planos ali a longo, médio e curto prazo dessa empresa para poder encaixar ela no regime tributário correto, visto que esse regime só pode ser mudado uma única vez durante o ano, tá? Então, toda vez em janeiro, né, ou quando você abre a empresa, você já faz a escolha, mas sempre em janeiro você tem a opção novamente de fazer a escolha pelo regime tributário. E é muito importante você fazer esse planejamento justamente para você não passar o ano inteiro ali, né, já que você não vai poder trocar de regime, você passar o ano inteiro ali tributando errado, pagando mais imposto do que você deveria, tá ok? Então fica essa dica aí. E essa planilha, essa ferramenta, ela é bem flexível, então a gente consegue fazer várias simulações aqui, ó, 15 mil de faturamento, 20 mil de faturamento, então a gente consegue ver em que ponto é mais vantajoso ou não. Existe uma régua tributária que a gente coloca, que é justamente a seguinte, tá? Até uns 30 mil reais, dependendo da sua configuração, da sua realidade, né? O Simples Nacional já não vai ser tão mais vantajoso, tá? Isso por quê? Porque vai chegar um limite aqui, por exemplo, que o seu INSS já vai estar no teto. E aí, quando a gente fala que esse INSS está no teto, tá vendo aqui? Ele já está em 8 mil reais aqui, por exemplo. Então, já está acima do teto de contribuição do INSS. E o que acontece com isso daqui?
ele chega no limite, ele não contribui mais, então ele já fica naquele teto travado, né? Então você pode colocar lá 15 mil, por exemplo, aqui de Prolabore. Vamos lá, 15 mil de Prolabore. Tá vendo que o INSS não mudou? Então esse INSS ele vai ficar fixo aqui. E qual que é o problema disso daqui? O problema disso daqui é justamente no seu imposto de renda, tá? Porque o imposto de renda, o que ele é? Ele é o seu faturamento, o seu rendimento, tá? Menos a contribuição previdenciária, e aí ele vai fazer a apuração do imposto, tá? Ou se você tem alguma uma despesa ali como dependentes, né, como despesa com saúde, instrução e tal, você vai abatendo e aí vai sobrar a base de cálculo para você fazer o imposto de renda. Nesse caso aqui, pensa comigo, se enquanto a gente está aqui no teto do INSS, aqui até os 7 mil e pouquinho, que é o teto hoje, até vou ver aqui para vocês, ó, até os 7.786, enquanto está nesse teto aqui, está tendo um equilíbrio, porque o INSS está sendo abatido e está sobrando só aquela base de cálculo para o imposto de renda. Se eu colocar 15 mil aqui de Prolabore, por exemplo, vai estar contribuindo os mesmos 15 mil. Então, o que vai acontecer? Automaticamente o imposto de renda ele vai subir. E isso daí vai prejudicar você lá na sua declaração do imposto de renda da pessoa física depois. Né? Então, por isso que a gente fala que existe um teto aqui para a gente poder fazer uma escolha. Até uns 30 mil reais, que é ali próximo ali, ó, do teto do INSS, tá vendo? Do teto de contribuição do INSS, compensa ficar nessa estratégia do Fator R. Depois disso, é melhor você escolher um outro regime tributário, né? Ou você volta para o anexo 5 e aí você diminui seu Prolabore, ou a gente joga você no lucro presumido, porque vai estar mais vantajoso que o anexo 5 aqui, tá ok? Então existem várias estratégias, a gente tem que pensar certinho para você não pagar imposto a mais, né? E esse imposto que você pagou a mais, infelizmente você não recupera. Você não consegue voltar atrás e falar assim, nossa, né? Fui prejudicado, escolhi o regime tributário errado e paguei lá 10 mil a mais de impostos. Eu quero restituição disso daí porque eu deveria ter optado pelo lucro presumido. A Receita não entende dessa forma. Se você escolheu errado, paciência, você vai ter que arcar com aquele prejuízo, tá? Então, por isso que é muito importante você ter contadores, especialistas, né? Inclusive, para você ter esse feedback, para você ter essa conversa sempre e você alinhar certinho o seu regime tributário. Esse vídeo já se prolongou um pouquinho, já tem 12 minutos, então eu vou me encerrar por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha trazido valor para você. Se você caiu aqui de paraquedas, não me conhece ainda, eu sou o André Hortelã, especialista em contabilidade e tributação para desenvolvedores, e eu tenho certeza que eu posso te ajudar nessa sua decisão de abrir o seu CNPJ e escolher o melhor regime tributário para você nesse momento. Então não se acanhe, né? Se você gostou do que você viu por aqui, eu peço que você já se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. E também, se você tem alguma dúvida ou quer falar comigo, entra aqui no nosso canal de atendimento ou deixa um comentário aqui também, que a gente fica muito feliz quando vocês colocam qualquer tipo de comentário aqui, tá ok? Eu espero que esse conteúdo tenha sido de valor para você e eu espero também te ver nos próximos vídeos. Um grande abraço para você, fica com Deus e muito sucesso nessa sua jornada.